Oi, meu povo, tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem com vocês? Não sei que horas vocês vão estar assistindo esse vídeo, pra mim é bom dia, que agora tá de manhã cedinho. Eu queria compartilhar algo com vocês. Ontem eu vi um vídeo muito legal, me chamou muita atenção, várias coisinhas do vídeo, mas eu quero compartilhar uma parte do que eu vi nesse vídeo com vocês. Não sei, porque eu não sei, né? Eu acredito que eu não seja a única que esteja passando por momentos difíceis, né? Tem horas que eu até penso assim, gente, será que Jesus já voltou e eu fiquei? Né? Porque não é possível, esse mundo tá terrível e é cada coisa que a gente não sabe nem onde que a gente vai parar com tudo que tá acontecendo. E aí eu vi esse vídeo que falou demais comigo, né? No vídeo ela citou duas passagens bíblicas, porque em uma ela fala, é aquela coisa, né? Os discípulos, eles escreveram quase a mesma coisa, falando de Jesus e tal, contando as histórias, mas cada um com seu ponto de vista, né? E às vezes um detalhe consegue nos mostrar o que realmente quis dizer naquilo que aconteceu. Em Mateus 15, 21, diz assim: E partindo Jesus dali, foi para as partes de Tiro e de Sidom. E eis que uma mulher cananeia, que saíra daquelas cercanias, clamou dizendo: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim, que minha filha está miseravelmente endemoniada. Mas ele não lhe respondeu palavra alguma. E os seus discípulos, chegando a ele, rogaram-lhe, dizendo: Despede-a, que vem gritando atrás de nós. E ele, respondendo, disse: Eu não fui enviado, senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Então chegou ela e adorou-o, dizendo: Senhor, socorre-me. Ele, porém, respondendo, disse: Não é bom pegar no pão dos filhos e deitá-los aos cachorrinhos. E ela diz: Sim, Senhor, mas também os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus senhores. Então respondeu Jesus e disse-lhe: Ó mulher, grande é a tua fé, seja isso feito para contigo como tu desejas. E desde aquela hora a sua filha ficou sã. Jesus chamou a mulher de cachorra. Jesus, que é puro amor, chamou aquela mulher de cachorrinha. Olha que situação, né? E aí a gente fica perguntando: nossa, mas como assim, né? Acho que até os próprios discípulos dele devem ter estranhado, porque afinal, cadê aquele Jesus que perdoou a prostituta, né? Que foi atrás daquela, que também se compadeceu de tantas pessoas, né? Que cometeram diversos erros, porque obviamente não, a prostituta não foi a única, né? Que Jesus acolheu e tudo mais. E aí, quando a gente vai pro livro de Marcos, a gente consegue entender um pouco melhor. Em Marcos 7:24, fala assim: E levantando-se dali, foi para os termos de Tiro e de Sidom, e entrando numa casa, não queria que alguém o soubesse, mas não pôde esconder-se, porque uma mulher cuja filha tinha um espírito imundo, ouvindo falar dele, foi e lançou-se aos seus pés. E esta mulher era grega, Ciro-fenícia de nação, e rogava-lhe que expulsasse de sua filha o demônio. Mas Jesus disse-lhe: Deixa primeiro saciar os filhos, porque não convém tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Ela, porém, respondeu e disse-lhe: Sim, Senhor, mas também os cachorrinhos comem debaixo da mesa as migalhas dos filhos. Então ele disse-lhe: Por essa palavra, vai, o demônio já saiu de tua filha. E indo ela para sua casa, achou a filha deitada sobre a cama, e que o demônio já tinha saído. Naquela época, os gregos, eles dominavam, né, aquela região, e eles se achavam o máximo. Mas essa mulher deixou todo o seu orgulho de lado, como grega que era, e foi atrás de Jesus, que era um simples israelita,
que se dizia filho de Deus, que se dizia fazedor de milagres, né? Ela foi atrás dele, porque ela ouviu falar que ele libertava. Mas, como assim? Ela era grega. Os gregos tinham seus deuses que eram poderosos, né? Mas ela deixou de lado todo o orgulho dela e foi atrás de um simples israelita para ajudá-la. E chegando lá, esse simples israelita a chamou de cachorra. Mesmo assim, ela não voltou atrás. Jesus, ali naquele momento, ele estava esticando ela, quebrando mais ainda qualquer vestígio de orgulho que ainda restasse nela. Ela precisava ser humilde, ela precisava se humilhar para poder conseguir receber a bênção dela. Ah, mas Jesus gosta que a gente se humilhe? Não. Jesus quer que a gente quebre o nosso orgulho, quebre o nosso eu. Eu sou, eu posso, eu tenho. Eu sou melhor. Porque nós não somos nada sem Deus. Tudo que você tem, seja um carro, seja uma casa, seja até mesmo uma casa de aluguel, se você tem um teto sobre a sua cabeça, se você tem o pão sobre a sua mesa, se você tem um filho, se qualquer coisa que você tenha, você tem, porque Deus achou por bem te dar, senão você não teria. Quantas pessoas já ouvimos falar que estudaram, são doutores e estão debaixo de ponte? Não tem nem onde morar. Deus, Ele nos dá. Tudo Ele nos dá. Tudo que temos, Ele nos dá. A nossa própria vida, Ele nos deu. Então, nós somos eternamente dependentes do Senhor. E ali naquele momento, Jesus queria mostrar isso para ela. Mostrar que ela dependia de Deus, porque ali Ele estava representando Deus. E Ele queria mostrar para ela que ela dependia de um Deus verdadeiro, que era o Deus de Israel. Jesus tinha vindo para os israelitas. Foi para os israelitas que Jesus veio. Ele veio para salvar eles, mas eles o rejeitaram. Sendo assim, Deus deu a todos nós a oportunidade de nos tornarmos irmãos dele, filhos de Deus. Mas ele veio para os israelitas. Ele não veio para mim e para você que não é israelita. Ele veio para os israelitas. Mas nós ganhamos a oportunidade. Pela graça e misericórdia do Senhor, Ele nos alcançou também. Porque Ele nos deu a oportunidade de aceitarmos Jesus como Senhor e Salvador da nossa vida. E aí, a gente consegue ter qualquer coisa e já acha que somos muita coisa. Mas não somos nada. Não somos nada. Se Deus não quiser, nem sua saúde permanece intacta. E se Ele quiser e você não tem saúde, Ele pode restaurar assim. Mas alguma coisa Ele quer te ensinar. Alguma coisa Ele quer extrair de você. Jesus, Ele esticou aquela mulher para quebrar o orgulho dela. Mas, muitas vezes, Deus quer nos ensinar outras coisas. Deus quer nos ensinar algo para nós passarmos adiante. Ou Deus quer nos dar a oportunidade de nos arrependermos de algo. Nos arrependermos, muitas vezes, de termos ferido alguém que estava nas condições que estamos hoje. Porque muitas vezes a gente olha para o outro, quando nós estamos numa posição melhor, nós olhamos para o outro com uma posição inferior, que está em uma posição inferior, e nós vemos ele como inferior. Mas não é porque o outro está numa posição inferior que ele é inferior. Deus está extraindo algo dele. Deus quer algo dele. Por isso Deus está permitindo ele passar por aquela situação. Pode ser que Deus queira apenas
manifestar a sua glória na vida dele. E Deus precisa de um espaço que talvez naquele momento ele não esteja dando. Ou Deus quer levar ele ao limite, para quando ele chegar no limite, Deus então manifestar a glória dele e aí ele ter um testemunho para contar. O importante é nós termos em mente uma coisa: tudo o que Deus faz é por nós. É para nos ajudar, é para nos salvar, é para nos levar para um propósito melhor para nós. Deus tem planos, Deus tem projetos, planos de bem e não de mal, como dizem, se eu não me engano, em Jeremias. Eu sou péssima para guardar onde está o quê. Mas ele fala que ele tem planos para nós, planos bons, planos de vida. Mas muitas vezes a gente se desvia desses planos. A gente se apega às coisas desse mundo. A gente se apega não digo a riquezas. Muitas vezes a gente nem tá apegado às riquezas, mas tá apegado a alguém, a alguma pessoa, a uma situação. E por isso, às vezes, Deus permite que a gente perca aquilo que a gente tem de apego, pra gente se apegar unicamente a Ele. Para que Ele seja o centro da nossa vida, para que Ele seja o nosso universo. É isso. Gente, assim, né? Deus, ele tem me ensinado tanto. Eu tenho passado por momentos difíceis, mas em tudo eu tenho visto a mão dele. Ele tem me ensinado demais. E eu creio que ele ainda tem mais a me ensinar. Afinal, a situação ainda não mudou. Então, algo eu ainda tenho que aprender com ela. E é isso. O importante é que a gente não pode desistir. Porque Deus, ele não desiste de nós. Um pai, ele não desiste de um filho. E muitas vezes ele precisa corrigir. Por mais que doa nele. Muitas vezes eu corrijo minha filha, dói mais em mim do que nela. Porque eu vejo que daqui a pouco ela já até esqueceu que eu corrigi ela. E tá lá fazendo até de novo o que eu corrigi. Mas eu não esqueci da correção que eu apliquei. E é isso que Deus faz. Esse Deus tão maravilhoso, tão único. Ele é lindo demais, né? É maravilhoso falar dele porque ele toca tão profundo dentro da gente. Quando a gente dá espaço para ele entrar, ele entra no nosso íntimo, no mais profundo do nosso íntimo. E ele fala com a gente profundamente, liberta a gente de tudo aquilo que nos desvia do caminho dele. Então, tá passando por prova? Tá doído? Pode chorar. Não tem impedimento. Chorar, pode chorar. Só não deixe de crer que aquilo é melhor pra você. Pode não parecer, porque tá doendo, né? Ninguém acha que a dor é o melhor, né? Ninguém acha, mas pode acreditar. É o melhor pra você. Então é isso, tá? Espero que essa mensagem tenha falado com você. Eu não falei tão bonito e tão legal como ela falou, mas o importante é a mensagem, né? Que muitas vezes Deus nos estica pra arrancar o melhor da gente, pra fazer vir à tona o melhor da gente, ou tirar o que é pior de dentro da gente, tirar e lançar fora. Tá bom? Fiquem com Deus. Deus abençoe vocês. E até o próximo vídeo. Um beijo no coração. Tchau, tchau.